Graça e paz, povo de Deus. Amém. A palavra fé tem perdido o seu significado real. Fé, para muitos hoje em dia, é uma palavra que evoca otimismo, boas expectativas, esperança, sorte. O compositor baiano brasileiro Gilberto Gil dizia que ia andar com fé, porque a fé não costuma falhar. E na canção ele dizia várias coisas que para ele estavam associadas, aliadas à fé, mas que está a anos-luz de distância do que realmente acreditamos por fé. Para nós, discípulos de Jesus, fé é uma confiança em Deus e em sua palavra inabalável. Uma confiança inabalável na pessoa de Deus e em sua palavra, uma fidelidade, uma lealdade ao Senhor. A nossa fé não é baseada no otimismo, mas em Deus. Hebreus 11, versículos 1 e 2, temos uma definição sobre fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. No versículo 2 diz, por meio dela, por meio da fé, os antigos receberam bom testemunho. Neste capítulo 11, é apresentado diversos irmãos, diversas pessoas que amaram a Deus e movidos pela fé, receberam bom testemunho. No versículo 39, no final do capítulo 11, é dito o seguinte a respeito de todas as pessoas que foram colocadas ali no capítulo 11, a respeito daqueles que viveram pela fé. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. Nesta manhã vamos ver um homem de Deus que recebeu um bom testemunho de sua fé. Ele não está mencionado na lista de Hebreus 11, mas temos registros que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Este homem é o rei Josias. Abram suas Bíblias em 2º livro de Crônicas, capítulo 34. 2º livro de Crônicas está depois do 1º livro de Crônicas, para ajudar você. Ou se você abrir aí o livro de Salmos, volta um pouquinho, você vai encontrar o livro de Crônicas. Assim diz a palavra do Senhor. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém nos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até mesmo de Naftali e nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurar o templo do Senhor, o seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Uquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim e de todo o remanescente de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma no templo do Senhor,
os quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira para juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram um trabalho com fidelidade. Eram dirigidos por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionaram todos os trabalhadores em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. Enquanto recolhiam a prata que tinham sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me o livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, e ao secretário Safã e auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito neste livro. E Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate e neto de Arás, e responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ulda lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu e o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta a Josias. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas neste livro. Depois, fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vamos orar? Espírito de Deus,
humildemente pedimos a Ti que abra nossos olhos para ver a beleza de Cristo, para honrá-lo, servi-lo e amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Amém. Nós vamos ver hoje a respeito do exemplo de fé de um bom rei. Exemplo de fé de um bom rei. Mas é necessário situarmos o que está acontecendo aqui. Josias, ele é rei de Judá. O rei Salomão, filho de Davi, assumiu o trono de Israel. E após sua morte, Roboão, seu filho, assumiu o trono. Devido à sua insensatez, o povo foi dividido em dois. No norte, o reino de Israel, e no sul, o povo de Judá, o reino de Judá. Judá, onde Josias reina, tiveram 20 reinados, 19 reis e uma rainha. Desses 20 reinados, apenas 4 reinados foram reinados bons aos olhos do Senhor. Os outros 16, péssimos, ruins. E um dos mais terríveis foi do seu pai e do seu avô. Os 2 primeiros versículos, 1 e 2, fala a respeito do bom testemunho da fé do rei Josias. Josias, tinha 8 anos de idade. Vamos de novo. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Tendo em vista o bom testemunho do rei Josias, imite o rei, em primeiro lugar, imite o rei, busque as referências corretas. Imite o rei, busque as referências corretas. Após a morte do seu pai Amon, ele assume o trono com 8 anos. 8 anos. Temos crianças aqui no auditório com esta idade. Mas tem um tutor. Houve tutores, pessoas capazes, pessoas com capacidade, com entendimento para poder auxiliar o reinado de Josias. Josias vai crescendo, chega à sua adolescência e precisa assumir o trono integralmente, até porque o seu avô, Manassés, assumiu o trono com 12 anos. Manassés fez o que era terrível aos olhos do Senhor. Ele levantou altares de outros deuses no templo do Senhor, queimou incenso ao Senhor. Ele, depois de uma grande punição, uma disciplina de Deus, ele se arrependeu, pôde fazer algumas pequenas reformas. Depois da sua morte, o seu filho Amon, o pai de José, assumiu o trono e reinou durante 2 anos. E ele foi um rei perverso. Ele fez algo que era mal diante dos olhos do Senhor. Ele deliberadamente tentou a Deus, provocou a ira de Deus. Mas ele era tão ruim, não somente contra o Senhor, mas também contra o seu reinado, que houve uma conspiração que causou a sua morte. E Josias chega ao trono. Quando Josias chega à sua adolescência para assumir o trono integralmente, ele precisa de referências. Ele tem logo os seus tutores que o ajudam, mas ele começa a ler os registros reais e vai olhando para trás e percebe o seu pai, o seu avô como péssimos reis, o seu bisavô como um bom rei e tantos outros, mas ele vai para o primeiro rei. Primeiro rei de Israel. Desculpa, o segundo rei de Israel. Rei Davi. Seu predecessor. Ele é da linhagem do rei Davi. E ele decide buscar o Deus deste rei, que não era o Deus do seu pai, do seu avô, mas sim era o Deus do grande rei de Israel, o Deus de Davi. Ele mesmo, adolescente, 16 anos, mostra para nós, para mim com 48 anos, você com muito mais idade, e para outros aqui já crianças, que desde cedo nós podemos buscar verdadeiramente o Senhor e encontrá-lo. Mas nós precisamos de boas referências. Nós precisamos de boas referências na nossa fé e referências corretas. Normalmente, quando tem apresentação de novos membros, o pastor Gessé fala, olha, então estão chegando, olhe para aqueles que são boas referências corretas. Porque tem alguns que são vacilantes, não estão muito convictos com a sua caminhada. Mas é necessário olharmos e seguirmos referências corretas. Você precisa de referências corretas. Sabe por quê?
Porque a nossa fé, sim, existem muita doutrina, muita teologia, e isso é muito bom. Só que muito melhor é uma fé encarnada, vivenciada, experimentada. É bom olhar para a referência de pessoas que amam a Deus, pessoas que amaram a Deus, e poder imitá-las. O apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele vira para Timóteo e diga: seja padrão dos fiéis. Na minha vida, eu tive uma referência correta. Newton Alves de Jesus. Ele dedicou uma vida, um ano da sua vida para me discipular, para caminhar comigo. E como isso fez diferença na minha jornada. Estou aqui, sim, por causa da minha fé, por causa da graça do Senhor Jesus, mas muito do que eu carrego hoje foi alimentado, foi nutrido nessa companhia, nessa referência correta. Eu, você, devemos, além de buscarmos referências corretas da nossa fé, também devemos ser referências corretas na fé daqueles que estão à nossa volta. Eu, como pastor, nós, como pastores, temos uma obrigação diante de Deus de sermos padrão, de sermos uma referência correta diante da igreja. Mas além da igreja, eu preciso ser uma referência correta de fé para minha esposa. Eu preciso ser uma referência de fé para os meus filhos, para o Nicolas e para o Caio. Que eles também busquem, além de mim, outras referências corretas para seguir o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Busque as referências corretas. Segundo, imite o rei. Identifique e expulse os ídolos. Identifique e expulse os ídolos. O rei Josias olhou para todo o seu reinado. Também olhou para a parte do reinado já destruído de Israel, o povo do norte, e identificou uma terrível idolatria e, consequentemente, a essa idolatria, uma imoralidade. Uma imoralidade do povo. O povo não se santificava, o povo não fazia aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E ele começou a identificar e pôr fim a tudo isso. Identifica os ídolos. Aí talvez você pense, mas eu sou evangélico. Quem tem problema com idolatria é outra religião, são outras religiões. Grande engano. Grande engano, porque quando o Senhor não está reinando na nossa vida, outra coisa toma o lugar no trono do nosso coração. É algo sutil. Até coisas boas podem se tornar ídolos e dominar as nossas afeições, os nossos amores. Olha o que a Bíblia nos ensina e que outros homens de Deus falaram a respeito da idolatria. Ezequiel 14:3. Estes homens ergueram ídolos. Onde? No templo. Nos altares. Em seus corações. João Calvino, reformador, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Tim Keller, o coração do homem, toma coisas boas como uma carreira de sucesso, amor, bens materiais e até a família, e faz delas seus bens últimos. Nosso coração as diviniza como se fosse o centro de nossa vida, porque achamos que podem nos dar significado e proteção, segurança e satisfação se as alcançarmos. Irmãos, visitantes, amigos, purifique o coração de vocês. Identifique os ídolos do seu coração e derrube-os. Abandone-os. Porque se você pertence a Cristo, você é templo de Deus. Você é habitação do Espírito Santo. Terceiro, imite o rei. Restaure a sua adoração.
no 8º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo. O templo é o local da adoração, onde o povo era conclamado, era chamado a adorar, ofertar e sacrificar ao Deus vivo. Local onde a aliança do Senhor ela era experimentada. Mas o templo foi abandonado. As estruturas estavam abaladas. Os altares dos falsos deuses foram erguidos, dividindo espaço no local exclusivo de adoração ao Senhor. É necessário uma reforma profunda. Profunda. Tanto naquilo que era visível aos olhos, quanto na adoração. Porque após identificarmos e expulsarmos os ídolos do coração, é necessário restaurar ou renovar a nossa adoração ao Senhor. Mesmo que expulsemos os ídolos, identifiquemos e expulsemos os ídolos. Mas se a adoração não for restaurada, logo o nosso coração enganoso achará outro Deus falso para ocupar o espaço do trono do nosso coração. Assim é o Evangelho. Em Efésios vai falar, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Você derrubou. Ótimo. Mas o que você faz agora? Você fala, você transmite graça com a sua fala, você traz edificação, você louva a Deus. Mas como? Como que eu vou restaurar a adoração, uma vez que eu identifiquei e derrubei os ídolos? Um instrumento muito eficaz são as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais são instrumentos eficazes para que a chama da adoração seja acesa, para que a chama da adoração se mantenha acesa e para a chama da adoração cresça mais e mais. Quando digo disciplinas espirituais, eu falo a respeito da oração particular, a oração secreta, da adoração comunitária, o culto, celebração, a reunião do povo de Deus e também mais uma, a meditação, o refletir sobre Deus e sobre sua palavra. Quarto, imite o rei, quebrante-se diante de Deus. Muito bom o que o rei Josias fez até agora, não é verdade? Muito bom. Buscou o rei de Israel, buscou purificar, restaurar o local da adoração. Mas tudo isso só tem sentido quando nós nos quebrantarmos verdadeiramente diante de Deus. E olha só que informação importante nós temos aqui. Existia um sacerdote no templo, seu nome era Ilquias. E um sacerdote que não tinha a palavra de Deus. Um sacerdote que estava conduzindo a religião judaica, a religião de Israel, a aliança de Deus, por meio da tradição. A tradição tem o seu lugar, mas sem a palavra de Deus é como um navio que sabe o destino, mas não tem mapa, não tem motor, não tem leme para viajar, ou seja, não consegue sair do lugar. Mas nessa reforma, o livro da lei foi encontrado e tudo indica que o livro que foi encontrado, pelo menos o livro que foi lido para o rei Josias, foi o livro de Deuteronômio. E pensando nesse livro, lembrei de 2 versículos que quero compartilhar com vocês. Deuteronômio 28, 58 e 64. 58 diz: se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, versículo 64. Ele já diz algumas outras coisas de maldições. Ao 64 ele diz: então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra,
Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. A aliança do povo de Deus com o Senhor é uma aliança condicional. Se vocês me amarem e seguirem os meus mandamentos, vocês serão muito abençoados. Mas se vocês me abandonarem e adorarem outros deuses, vocês serão amaldiçoados. Então, quando essa notícia, a leitura da palavra de Deus chega aos ouvidos de Josias, e Josias percebe todo o histórico, tudo está acontecendo ao seu redor, ele rasga suas vestes como um sinal de arrependimento e quebrantamento. Vocês perceberam na leitura que foi feita de confissão, quando Neemias vai orar, e ele diz, o meu pecado e o pecado do povo é o nosso pecado. É o meu e o nosso pecado. Então ele rasga suas vestes, ele se quebranta e chora diante de Deus. E é nisso que nós precisamos imitar, que o quebrantar-se diante de Deus seja uma resposta a um coração atento à palavra do Senhor. Ao escutar a palavra e constatar toda a desonra que o povo fez contra Deus, ele rasga suas vestes como um sinal de humilhação, arrependimento e chora diante de Deus. Vocês têm chorado pelos seus pecados diante de Deus, confessado os seus pecados? Hebreus 4:12, um texto conhecido que fala a respeito da palavra, diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Como que você abre a palavra? Com fé? Fala comigo, Senhor. Isaías 66, versículo 2. Palavra do Senhor por meio do profeta. A este eu estimo, a humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Ao lermos a Bíblia, precisamos, com humildade, abrir o nosso coração para que a palavra do Senhor nos impacte. E nos impactando, que nos quebrantemos na sua presença. Quinto e último, imite o rei, renove sua aliança com o Senhor. O rei Josias, depois que rasga suas vestes, ele pede que um dos seus servos fale com um profeta, quem é encontrado é uma profetisa, a Hulda. Então ela dá as palavras de que o Senhor vai honrar o seu pacto, o povo desobedeceu, o povo vai ser punido. Mas você, rei, porque você se quebrantou, você não vai ver essa desgraça. E essas coisas acontecem depois da morte do rei Josias. O rei Josias, ele recebe a palavra do Senhor e ele renova a sua aliança com Deus. Diante do povo. Josias, promoveu uma renovação da aliança. Ele, perante o Senhor e de todo o povo, do mais simples ao mais importante, ele se comprometeu a seguir o Senhor e obedecer o Senhor, os seus mandamentos de todo o coração e toda a sua alma. E ele faz uma convocação ao povo e o povo todo corresponde. Nós estamos com você, rei. Nós queremos renovar a nossa aliança. E eles renovam a aliança de obedecer. Senhor, tenha misericórdia de nós, nós queremos amá-lo, queremos segui-lo, queremos exaltá-lo.
queridos, expulse os ídolos, renove a sua adoração, se quebrante diante da palavra e renove a sua aliança. Nessa manhã nós vamos renovar a nossa aliança. A mesa está diante de nós, para aqueles que já são comprometidos com o Evangelho do Senhor Jesus, de renovarmos a nossa aliança. Ele renovou a sua aliança. E algo que eu quero dizer para vocês é que o capítulo 35, e eu não vou ler o capítulo 35, peço que vocês possam ler depois, vai mostrar o impacto da renovação dessa aliança. Vai ser projetado em 2 Crônicas 35, 18. Ele promove uma Páscoa, uma celebração grandiosíssimo. Grandiosíssimo. Ele mesmo dá parte dos seus animais para ser sacrificado, o rei Josias. Os seus servos reais também fazem isso e eles promovem uma Páscoa maravilhosa. Como resultado da renovação dessa aliança. Olha o que foi dito no versículo 18, do capítulo 35 de 2 Crônicas. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias. Uau! Renovações da aliança genuínas resultam em mudanças poderosas na adoração, no viver diante da presença de Deus. Mas também tem um outro versículo, um texto paralelo em 2 Reis, quando fala do rei Josias, é dito assim, 2 Reis 23, 35. Nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, e obedecesse a toda a lei de Moisés. E nunca mais houve um rei como ele. Nunca mais houve um rei como ele. No começo eu falei de Hebreus 11. Que aqueles que alcançaram o bom testemunho fizeram assim pela fé. Mas o capítulo 12 de Hebreus, que é uma continuação do que está sendo dito no capítulo 11, vai dizer que estes só alcançaram um bom testemunho porque o seu olhar, o seu coração estava naquele que é o autor e o consumador da fé, Jesus. Nós devemos imitar a fé de Josias, mas devemos seguir de todo o coração um rei que é maior que Josias. Segundo Crônicas, não era ainda, segundo Crônicas 35, 18, vai falar da Páscoa. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como essa, como fez Josias. O rei Josias celebrou uma grande Páscoa. O rei que nasceu num palácio realizou uma grande Páscoa, mas existe um rei maior que nasceu no estábulo e que promoveu a maior das Páscoas. Rei Jesus celebrou a maior das Páscoas, pois ele mesmo é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. O rei Josias promoveu uma renovação da aliança com Deus. Mas o rei maior, o rei Jesus, em seu sangue firmou uma nova aliança. Até então, em Judá, nunca tinha surgido antes e depois um rei como Josias. Mas séculos depois, surgiu um rei muito superior ao rei Josias. Seu nome é Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Agora sim,
Imite a fé do rei Josias, mas siga, sirva, honre e adore o Rei dos Reis, Jesus. Jesus que deu a sua vida por pecadores como eu e você. Pecadores que se arrependeram dos seus pecados, da distância, da desobediência, de erguer falsos ídolos no coração. Hoje é dia de renovação da nossa aliança, do nosso pacto, que foi realizado na cruz do Calvário por meio do nosso Redentor. Você que nos visita e ainda não entregou verdadeiramente a sua vida a Cristo, mais uma vez o Senhor bate à porta do seu coração. Abra a porta do seu coração, para que você possa ter o verdadeiro Rei reinando em sua vida. Oremos. Querido Pai, tua palavra é poderosa. Todos os registros que nós temos em nossas mãos foram divinamente inspirados para que possamos conhecê-lo, amá-lo, temê-lo e também proclamá-lo. Ó Senhor, reina em nosso coração. Reina verdadeiramente em nosso ser, em tudo que temos, tudo que somos, queremos dedicar a Ti, ó Deus. É bom ver na Tua palavra homens que pela fé o amaram de todo o coração, como vimos a história deste rei Josias. Isso nos encoraja, nos fortalece, nos impele a seguir a Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. E é no nome deles que oramos a Ti, Pai. Amém.